É o caso do episódio de cura da gripe influenza de uma senhora. Essa senhora, afetada pelo turbilhão de temor, de borbulho, pavor das pessoas em função da influenza, até compreensível na época, não tinha recurso de medicina, a doença era fatal. Ela foi influenciada e se adoeceu. Quando encontrou o Dr. Holmes, ela disse: ontem estava com dor de cabeça, dor nas costas e dor na garganta. Além disso, sentia a cabeça quente e os pés frios. Mesmo assim, estava tudo bem. O Dr. Holmes ficou espantado. Como assim? O que estava tudo bem? A minha mente, respondeu a senhora calmamente. Ela, diferente das pessoas que não conheciam a verdade e que viviam dominadas pelo temor, ficavam abaladas ao contrair a doença, ela se manteve calma. Não só se manteve calma, mas pensou, analisou e reconheceu que ainda havia uma brecha na sua mente que deixou que as vibrações mentais de temor das pessoas à sua volta influenciassem. E aí então ela tomou uma atitude, empenhou em expulsar, forçou para expulsar as vibrações mentais de temor da doença, intensificando a conscientização de possuir dentro de si a força da vida, a força humana, a força que faz viver o homem. Em função disso, em 2 dias se curou e rapidamente recuperou o vigor, a saúde. Como que isso foi possível? Porque ela tomou consciência da força da vida que está dentro do homem. É essa força da vida que faz movimentar as mãos, faz movimentar a cabeça, faz o cérebro pensar e falar. Sem essa força da vida, nós não somos nada. Um corpo que não se movimenta, não consegue fazer nada. É a força da vida que faz viver. E essa força da vida é que dá vigor. Por que essa força da vida não age sempre? Por nossa própria culpa, porque nós não deixamos tomar pelo medo, pelo temor, pelo negativismo, e não deixa essa força da vida levantar. Quando toma uma atitude, tira o tampão, como se fosse uma venda que tapa os olhos, como se fosse um tampão que está segurando aquela força da vida sair, acordar, se levantar, vai vir naturalmente muita saúde, prosperidade, harmonia, vigor físico e vigor financeiro. Por quê? O mal, a doença, a pobreza, o desânimo, essas coisas, ela não tem força ativa. O medo, o temor, não tem força ativa. O mal só tem a força que a gente permite que ela tenha. Na verdade, é o nosso medo que alimenta o mal. O mal não tem força ativa, não tem fonte de força própria, não tem força em si. O mal se alimenta do medo da nossa própria mente. O medo também é uma força mental negativa. Então ela pega isso e fortifica e parece que se agiganta. Por isso que é até onde a gente permite. Quando você disser você não existe, você não tem poder, não vai fazer nada, ela simplesmente não reage, vai embora, não tem outra alternativa. É como uma sombra que surge só se mantém com a luz apagada, na ausência da luz. O mal é como uma sombra. Se surgir a luz, ela desaparece. O que é luz? São pensamentos positivos, pensamentos alegres. Esses são pensamentos de luz. Pensamentos negativos são os temores, medo, raiva, rancor, conflito, desarmonia. São sombras, não existem de verdade. E desaparecem diante dos pensamentos positivos. O maior pensamento positivo é você ser grato.
Quando você é grato, você não consegue ter raiva, você não consegue ter tristeza. Sou grato, sou feliz. O que devemos fazer, então, é preencher a mente com os pensamentos positivos. Esse processo, a primeira coisa, o que é? Evitar sugestões, influências externas, exatamente como essa senhora. Ela deixou-se influenciar, mas ela rapidamente entendeu e tirou isso. A primeira providência é não deixar, evita sugestões, escutar notícias ruins, ouvir conversas, são tudo influências externas. Por isso que Jesus Cristo disse, o paraíso é como o homem que semeou semente do trigo no campo. Enquanto dormia, veio o inimigo e plantou semente do joio. Por isso que quando veio a época da colheita, tinha o trigo misturado no joio. Enquanto dormia, enquanto não vigiava, você permitiu que viesse o inimigo. O inimigo é o que traz a sugestão negativa, traz as ideias negativas, as influências e influem. Planta a semente da negatividade dentro de você, que é a semente do joio. Então você tem alternativa. Colhe coisas boas e colhe coisas ruins na vida por causa disso. Se você quiser só colher trigo, você não pode deixar que o inimigo venha, você não pode dormir. Dormir significa você estar vigilante. Se você estiver vigilante, você não deixa que as sugestões, as influências externas venham e plante semente na tua mente. Você recusa. Isso qualquer um pode fazer. O que tem que fazer? São providências bem simples. À noite, antes de dormir, não escuta noticiário, não está falando nada que presta. Ao levantar de manhã, não vai ver notícia, a desgraça da noite anterior. Para quê? Não tem mais nada a fazer, isso não serve para nada. Tem que vigiar, orai e vigiar por causa disso. Não deixe a semente do joio ser plantado na tua mente. Então, a primeira providência é evitar. Depois, você tem que manter pensamentos positivos, manter a luz. O que tem que fazer? Tem várias formas. Aceite ou não. A mais indicada é treino do riso, bem fácil. Fazer 10 mil, muito obrigado, já falei outro dia. Aproveita que está em casa, faz 1000 sutra, faz corrente de oração, corrente de sutra sagrada, organiza. Tem 1000 maneiras, estuda os livros, leia os livros. Tem 1000 maneiras de não deixar que a semente do joio seja plantada na sua mente. Organize uma lista de coisas boas, momentos bons, pessoas boas que te ajudaram. Muitas delas são pessoas anônimas, você nem conheceu o nome. Eu tenho gratidão por várias e várias pessoas que não conheço por nome, mas eu tenho a pessoa fisicamente na memória e agradeço diariamente. Tem tantas pessoas boas que fizeram tantas coisas boas. Quando estava no Japão, lá na ilha, na terra do meu pai, esperando o barco de volta, nós tínhamos ido num bazarzinho para ver se tinha uma lembrança da ilha, e ela lá não tinha, era uma senhora que cuidava da lojinha, e ela até se desculpou: nossa, não tem nada, né, para vocês levarem para o Brasil. E aí nós fomos para o cais, em frente da loja dela, ficamos lá esperando o barco ainda ia demorar um pouco. Daqui a pouco vem aquela senhora lá com uma lembrancinha, pena que eu não trouxe, mas eu ia mostrar. Uma lembrancinha bem singela, um cartãozinho escrito: seja bem-vindo à ilha de Fukushima, nos entregou. Eu sou tão grato àquela senhora. Uma lembrança assim que fica para o resto da tua vida. Devia custar menos de, vamos dizer, se for no dinheiro daqui do Brasil, uma coisa de 2, 3 reais no máximo. Mas tem um valor inestimável. Sou grato. Não só ela, mas tem várias outras pessoas que me ajudaram. Sou eternamente grato a todas as pessoas.
Aproveita, faz atividade física, limpa, varre, pinta, conserta, planta, cuido do meu quintal, planto as árvores, planto as flores, faço muda, enfim, faço experiência, me divirto. Quando você faz tudo isso, soma tudo isso, manifesta a luz e manifesta a força da vida, manifesta a alegria, a harmonia, a felicidade e a riqueza também, vem naturalmente. A lei número 4 da mente do universo, isso já foi falado na série Abrindo o Canal da Prosperidade. É fundamental, é do livro do Holmes, é bem do início do livro do Holmes. Deus como inteligência do universo, Deus como mente do universo. Para mim a lógica é fundamental. Foi muito importante entender isso, ver Deus de forma lógica. A mente do universo age sem qualquer apego a si próprio, cria coisas de acordo com o pensamento, com o molde, com a ideia que elaboramos na mente. Mesmo errado. Deus deu ali o livre-arbítrio, livre, não cerceou, não limitou. Você pode pensar qualquer coisa, desejar qualquer coisa. Ela vai atender segundo o critério de suficiente intensidade que Deus irresponsável permite fazer qualquer coisa. Sim, ela permite, vai acontecer. Mas a sua ação criadora processa sempre no sentido de manifestar no mundo, sob forma cada vez mais elevada, a vida, o amor e a sabedoria. Por isso que é aqui como está em cima, né, no título. Deus escreve certo por linhas tortas. A sua ação criadora processa sempre no sentido de manifestar para melhorar o mundo, para melhorar as pessoas. Ela sempre, sempre vai fazer com que no final de tudo isso a vida melhore, a pessoa melhore. Ela não tem caráter punitivo, não tem caráter de vingança, de punir, nada disso. Ela te dá a liberdade, faz aquilo que a mente humana cria, mas dá um jeito que aquilo tudo sirva de alguma coisa para você, para a humanidade, para as pessoas. Não precisa dizer quem é Deus. Quem seria capaz de colocar só uma única lâmpada aqui e iluminar tudo? Todo dia de manhã, uma única lâmpada aparece. Não precisa nenhuma, mais nenhuma lâmpada. Uma única lâmpada. Quem seria capaz de criar uma única lâmpada que ilumina o planeta Terra inteirinho? Quem? Eu? Não. A luz avança e a sombra vai embora todo dia de manhã. Não há luta da sombra, da treva aqui com a luz. A luz avança e ela vai avançando simplesmente. Avança e a sombra vai embora, desaparece. Cada um é uma chama de luz para iluminar o outro. Cada pessoa. Cada um tem essa chama de luz. É uma pequena lâmpada de LED de um aparelho no escuro que indica o rumo certo. Eu já fui salvo várias vezes, acordar no meio da noite. Sabe quando você está atordoado assim? Acorda num, sei lá, num quarto de um hotel, um lugar desconhecido. Acorda, é tudo escuro. Tem um aparelhinho lá, geralmente uma televisão, tem a lâmpada da LED da luz. Ah, você fala, lá é a TV na frente, a porta fica do lado, ou fica do lado direito, do lado esquerdo, enfim. A pequena lâmpada de LED de um aparelho no escuro indica a direção certa. Cada um que despertou, que entendeu a verdade, que fez os exercícios, exercício da tela anterior, que acendeu a luz, agora acenda a luz do outro, tenta iluminar o outro. No escuro, a pequena lâmpada da luz orienta rumo da porta da saída.
Cada um, né? Cada um de nós deve ser essa pequena lâmpada de luz a iluminar o outro. Não somos Deus para criar uma única lâmpada, mas podemos ser uma única lâmpada. Aliás, não precisa ser os 8 bilhões de seres humanos, não precisa fazer isso. Basta 10% da população. Cada pessoa iluminar 10 pessoas. Fazer que cada 10 pessoas eu acenda a luz de 10 pessoas. 10 pessoas, só minha família tem muito mais que 10 pessoas. Então não estou falando nada de sair na rua, nem fazer nada. Simplesmente, tua família. Pegue os membros da tua família, transmita a luz da verdade, acenda a luz. Cada um tem que ser a chama da verdade para acender a luz da verdade. 10%. Não precisa de 8 bilhões. 800 milhões de lâmpadas acesas no mundo serão suficientes. Serão como tivesse acendido uma única lâmpada. É isso que precisamos fazer para acabar com a treva do mundo. Quando for acender a luz, né, não é para melhorar o outro. Não é para ver defeito do outro, falar, vou melhorar você, vou fazer que a luz apague, né, os teus defeitos. Não é isso. Não melhoramos ninguém. Não melhore o outro. Melhore a si mesmo. O outro é teu reflexo. Se eu me melhorar, se eu melhorar a mim mesmo, o outro vai melhorar automaticamente. O mal que vejo no outro não passa de reflexo do meu pensamento. A lei da causa e efeito, já vimos isso na série anterior, abrindo o canal da prosperidade, mas só tem um único parágrafo. O que eu faço para os outros, faço para mim mesmo. O que eu fizer para mim, eu faço para o outro. Não precisa melhorar ninguém, preciso melhorar a mim. Cada um deve esforçar para melhorar a si mesmo. Tente melhorar a si. Quando você melhorar a si, você vai. Significa que você transmitiu a luz para o outro. E esse outro transmitir, rapidamente, vamos acender uma única lâmpada que vai apagar todas as trevas, né? Todas as doenças, todos os males.